Olá! Olha eu de novo aqui. Preparados para mais uma aula de história? Antes de nós iniciarmos, eu tenho um recadinho especial para vocês. Quero dizer que estou muito contente com as atividades que eu recebi dos alunos do sétimo ano. Eu pude notar que vocês realmente estão se dedicando aos estudos. Muito capricho. Então, galera, continuem assim, pois isso vai fazer a diferença no futuro. Está certo? Na nossa aula de hoje, nós vamos nos despedir do feudalismo e passar para uma nova etapa da história. Eu sei que foi legal estudar a Idade Média, pelo menos eu adoro. Mas hoje a gente vai ver então como que esse período longo de 1000 anos acabou. Para nossa aula de hoje, vocês vão precisar somente do caderno. Então já peguem ele aí e o penal, claro, para a gente poder escrever. No nosso caderno, então, a gente vai fazer um novo título. Depois, então, a gente já fez aquele nosso esquema sobre o feudalismo, vocês já anotaram os tópicos da urbanização, né, que aconteceu na Idade Média, e vocês também já fizeram aquela atividade do jogo de xadrez. Vocês curtiram? E embaixo de tudo isso, vocês vão escrever, então, a crise do feudalismo. É dessa forma que a Idade Média vai acabar, minha gente. O feudalismo era o principal, né, era o sistema socioeconômico da Idade Média. E ele vai entrar em crise, ou seja, ele vai decair, entrar em declínio. E com isso, a sociedade vai ter outras características que nos permitem, então, chamar este novo período de Idade Moderna. Não é mais Idade Média, agora passamos para um outro momento da história. Então, vamos ver passo a passo como que a Idade Média acabou. Depois desse título bem bonito que eu aposto que vocês fizeram aí no caderno, a gente vai escrever alguns tópicos. A partir do século XIV, que é quando, gente? Deixa eu ouvir aí. 14, então termina em 1400 este século. As mudanças que estavam acontecendo com a urbanização fazem com que o feudalismo entre em crise. Lembrando as últimas videoaulas, nós estudamos que na Idade Média a gente vai ter o período de urbanização. O que é isso? As cidades começam a se desenvolver. As pessoas passaram a deixar os feudos, o campo, e tentar uma outra vida lá nas cidades. Só que agora pensem comigo. Se antes a maior parte das pessoas vivia lá na área rural, lá no campo, agora que elas estão migrando para as cidades, como é que ficaram os feudos? Quem queria trabalhar nas terras dos senhores feudais? Ah, é por isso então que o feudalismo entrou em crise. E com isso, o poder do rei se fortaleceu, resultando na formação dos estados nacionais europeus, as monarquias. Lembram que lá na nossa primeira aula sobre o feudalismo, eu havia dito a vocês que o poder do rei tinha diminuído? Por quê? Porque antes, com o feudalismo funcionando super bem, quem tinha o poder, galera, naquela sociedade? Senhores feudais. Por quê? Porque cada senhor feudal vivia longe das cidades, nas suas terras, e era impossível ao rei controlar todos aqueles feudos. Então, no primeiro momento da Idade Média, o rei perdeu o poder. Só que agora que as pessoas estão voltando para a cidade, o rei está lá. E aí essas pessoas vão começar a ver o rei como seu líder, como seu governante, não mais o senhor feudal. Ao fortalecer o comércio, os feudos perderam sua autoridade. Vamos lembrar dos exemplos que eu dava lá na sala de aula? Se eu, Carolina, fosse uma serva e trabalhasse lá nas terras do Joãozinho, que era o meu senhor feudal. Lá eu trabalhava ganhando salário? Não. Eu trabalhava e ganhava em troca um pouco de comida, moradia e proteção. Mas aí, determinado dia, eu resolvi sair do feudo e tentar minha vida lá na cidade. E aí, os primeiros meses foram bem difíceis. Eu tive que armar uma tendinha lá para eu fazer a minha vendinha. E aí eu podia comercializar roupas que eu costurava, certo? E aí, aos poucos, eu vou vendo que eu consigo sobreviver daquele produto. E aí eu penso assim, eu vou voltar pro feudo? Não, aqui eu tô ganhando dinheiro,
talvez eu consiga até enriquecer. E aí, gente, o senhor feudal ia fazer o quê? Se as pessoas não trabalhavam mais para ele não tinha como mandar nessas pessoas que estavam na cidade. E a burguesia se uniu aos reis. Quem era a burguesia, prof? Burgueses é o nome que a gente dá às pessoas que viviam nos burgos. Lembram? Burgo é cidade. Então, lá na cidade, o comércio começou a se desenvolver. E com ela, a classe dos comerciantes, que são os burgueses. E os reis começaram a perceber que estava rolando essa mudança. Opa! Essas pessoas que estão vivendo aqui na cidade, elas não ouvem mais o senhor feudal, mas elas podem me obedecer. Aí o rei pensou o seguinte: eu vou oferecer para essas pessoas algumas garantias para que o comércio delas dê certo. Então eu vou começar a construir estrada, porque aí o comércio pode ser feito de uma cidade para outra. Eu vou começar a diminuir os impostos dos produtos que saem e aumentar dos produtos que entram para eu poder investir, para eu poder incentivar o comércio local. E esses reis, aos poucos, impuseram sua autoridade nos territórios antes dominados pela nobreza, senhores feudais. Vai ser assim, gente, que o feudalismo vai se acabar. Porque se o senhor feudal não tinha mais poder, logo ele não estava mais dominando toda aquela população. E aí a gente vai deixar aos pouquinhos a Idade Média e entrar num novo período, Idade Moderna. Este é o nosso, então, último tópico. Isto marca o final da Idade Média e o começo da Idade Moderna. Agora, deem um pause no vídeo e finalizem de copiar estes tópicos, gente. Porque agora a gente vai partir para a nossa próxima etapa de estudos. E para a gente não se confundir, é melhor pausar o vídeo mesmo. Beleza? Agora que você já terminou os tópicos sobre a crise do feudalismo, nós vamos iniciar o nosso novo tema de estudos. Novas formas de pensar, o renascer do pensamento clássico. E para iniciar, a prof colocou aí duas pinturas, um do período da Idade Média e outro do período da Idade Moderna, para ver se vocês conseguem identificar as diferenças. Vamos lá? Falem aí, qual dessas pinturas vocês acham que é da Idade Moderna e qual que é da Idade Média? Por quê? Esta primeira pintura aqui, que está do lado direito da tela de vocês, é uma iluminura. E é uma pintura bem comum da Idade Média, certo? A gente vai ter aqui só representações em 2D, não tem o efeito de profundidade, como nessa pintura aqui do lado, que é um afresco do pintor Paulo de Uccello, Nascimento da Virgem. Olha só como essa pintura aqui, gente, este afresco, ela dá uma noção de profundidade, assim, ó, tem um primeiro plano em que essas pessoas estão aqui na frente e lá atrás está acontecendo outra cena. Na iluminura, a gente não consegue ver isso. A partir da análise de obras de arte, a gente consegue identificar o que é de um período e o que é de outro. Então, a iluminura é da Idade Média e o afresco é da Idade Moderna, a partir de um movimento artístico que surgiu na época, que se chama o Renascimento. Então, olhem só, as características são muito diferentes e nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso hoje, então. Aí no seu caderno, vocês vão fazer um novo título, o Movimento Renascentista. Depois do título, vocês vão fazer essa pergunta, vão copiar uma pergunta e responder. O que significa renascer? Por que será que esse movimento se chamava renascentista? Dá um pause aqui no vídeo, copia isso e responde. Só para depois você dar play e a gente continuar.
movimento renascentista ocorreu em um período marcado por profundas transformações. Os homens passaram a questionar as crenças e valores de seu tempo, que sempre foram tidas como únicos e verdadeiros, mas que nesse momento não eram mais suficientes para explicar o mundo. Um dos exemplos desta transformação foi a invenção do relógio mecânico no século XIII, rompendo uma prática de milhões de anos de observação do Sol. Provavelmente, vocês devem ter respondido aí no caderno de vocês que renascer significa nascer de novo, certo? E o renascimento, ele vai propor isto às pessoas. Vocês lembram que lá na Idade Média, todas as explicações tinham origem da onde? Divina. Tudo era explicado pela Igreja Católica. E a partir de determinado momento, as pessoas vão começar a estudar mais, principalmente filosofia e ciências, e a fazer experimentos. E eles começam a perceber com esses experimentos e com esses estudos que havia outras maneiras de explicar o mundo, que não fosse só a partir de Deus. E isso vai dar uma nova visão de mundo para as pessoas. Por exemplo, a partir da leitura, do acesso aos livros que começaram a ser publicados em várias línguas, antes os livros eram publicados só em latim. Então, só quem conseguia ler estes livros eram basicamente os padres ou grandes pessoas da nobreza, certo? A maior parte da população não tinha acesso a isso. E a partir do momento em que eles conseguem ler mais livros, o conhecimento liberta. A partir desses estudos, então, e da entrada da universidade de muitas pessoas, vão surgir movimentos que vão passar a questionar o poder da Igreja Católica. A prof não quer dizer aqui que ter a sua fé não é importante. Só que lá na época da Idade Média, a Igreja Católica abusou muito das pessoas. Hoje ela já é bem diferente. Lembram que naquela época, todas as explicações, geralmente, quando dava alguma coisa de errado na vida da pessoa, era porque aquela pessoa tinha sido uma pecadora ou tinha feito algo de ruim? E a única coisa que as pessoas podiam fazer era rezar mais ou pagar a igreja para absolver seus pecados? Então, a partir do momento em que eles tomam contato com livros e com experimentos científicos, eles percebem que podia haver outras explicações, que não só da Igreja Católica. E isso vai mudar a vida das pessoas porque elas não vão mais viver com tanto medo. Então, as origens desse movimento estão relacionadas às universidades, que surgiram lá no século XIII. Os mestres, denominados humanistas ou filósofos, foram importantes estudiosos que retomaram os estudos dos textos da antiguidade. Por que isso é importante, galera? Porque na Idade Média, as pessoas que estavam no poder na Idade Média, principalmente a Igreja Católica e a nobreza, vão dizer que tudo que foi feito no período anterior, que era a Idade Antiga, era errado. E agora, tudo tinha uma nova explicação. Mas, como os homens e as mulheres, em determinado momento, vão passar a questionar esse poder abusivo da Igreja Católica, eles vão pegar os estudos que foram feitos lá na Antiguidade, principalmente pelos gregos e pelos romanos, e vão começar a estudar. E aí, o humanismo, inicialmente, constituiu-se como uma nova concepção do ser humano, ocasionando um novo conceito do espaço e das formas. E esses pontos de vista, eles vão fazer com que as pessoas tenham uma concepção nova de mundo. Agora, então, quer dizer, vou lembrar de um exemplo que eu dei lá na sala de aula. Digamos que eu era uma camponesa na Idade Média. E determinado dia, deu uma tempestade e eu perdi toda a minha colheita. Quem lembra aí qual que seria a explicação dada na Idade Média para isso? Eu fui pecadora, eu fiz alguma coisa de errado e Deus mandou uma tempestade para acabar com a minha colheita. E agora eu preciso me redimir, fazer alguma coisa. Essa era a explicação da Idade Média. A partir desse novo modo de pensar e da ciência, do experimento científico, qual que vai ser a explicação?
Bem, a tempestade aconteceu aqui porque houve uma mudança no clima e, infelizmente, aconteceu justamente aqui na minha colheita, justamente na região onde eu tenho as minhas plantações. Essa é uma explicação científica. Eu vou analisar as características do clima e vou pensar, opa, por isso que deu a tempestade. Isso não significa mais, então, que eu sou uma pessoa má e pecadora. Isso significa que eu posso tentar, a partir da ciência, pensar em estratégias para proteger a minha plantação de uma futura tempestade. Viu como os pensamentos são diferentes, gente? As explicações feitas a partir do Renascimento permitiram às pessoas criar coisas novas. E principalmente, o humanismo vai dar, então, um novo olhar das pessoas para o ser humano. Como a gente pode ver nessas duas pinturas que eu mostrei anteriormente para vocês. Então, agora, dito isso, a gente vai passar a analisar algumas pinturas da época para a gente ver essas diferenças. Olha só, esta pintura se chama O Nascimento de Vênus. Ela é uma pintura, então, de Sandro Botticelli e ela foi feita no ano de 1486. Lá no século XV, então, momento onde a gente vai ter aí acabando a Idade Média e iniciando a Idade Moderna. Ela é completamente diferente da iluminura que nós vimos. Por quê? Porque lá nas pinturas antigas da Idade Média, as pessoas vão ser desenhadas sempre cobertas e em 2D. Aqui nesta pintura, a gente já vai ter um estudo do corpo humano. Por quê? Porque a gente vai valorizar a ciência. Então, essas pinturas, elas são cheias de detalhes. Eu vou mostrar um para vocês. Este é o rosto, então, da Vênus, que é a figura central lá da nossa pintura. Olha só, gente, os cabelos esvoaçantes. Aqui ela até tem um pouquinho de olheira, coisas naturais do ser humano, certo? Olha as linhas da boca e do nariz. Ao passo que, naquela iluminura da Idade Média, olha só, a gente tem um desenho que é um pouco mais, bem mais simples do que todas essas características. Por quê? Porque vai ser na época do Renascimento, aonde esta pintura aqui maior foi feita, que os estudiosos vão passar a estudar o corpo humano e eles vão passar a ver detalhes. Vai ser a partir desse momento que a medicina vai avançar. Na Idade Média era proibido estudar o corpo humano, gente. Por quê? Porque o corpo humano, ele era feito à imagem de Deus. Portanto, eu não poderia estudá-lo a fundo. Isso seria considerado pecado. Agora, no Renascimento, as pessoas começaram a pensar assim: tá, mas eu preciso estudar como é que o meu corpo funciona para eu poder me prevenir das doenças. E isso vai ter também uma influência lá nas artes, como a gente acabou de ver aqui. Olha só, além das pinturas, a gente também vai ter como marca do Renascimento, do movimento renascentista, as esculturas. E essa é uma escultura do Michelangelo, que se chama La Pietà. Essa é uma escultura feita em mármore, certo? Que é uma pedra. Olhem o tanto de detalhes que existem, gente. Se a gente olha assim de primeiro, parece que isso aqui é um tecido. Eu vou mostrar para vocês aqui uma imagem mais detalhada. Olhem as mãos, as linhas das mãos, olhem como é detalhado. Olha os músculos da perna, como estão aqui, o osso do joelho. Isso é incrível. Isso é um conhecimento extremo sobre como o nosso corpo é realmente. E vejam aqui como o Michelangelo, este artista, ele conseguiu moldar o mármore, fazendo com que realmente isso aqui parecesse tecido. O Renascimento ele vai ter essas características, então, galera, de tentar ser o mais fiel possível a como a natureza humana se apresenta.
Uma das consequências de todo esse pensamento e dessas mudanças vai ser que os cientistas vão começar a desafiar a Igreja Católica. Por quê? Se eu posso explicar as coisas cientificamente, como as mudanças climáticas, então talvez a Igreja Católica esteja abusando das pessoas e querendo usufruir disto em favor próprio. Então, na astronomia, se realizaram as maiores transformações desse período, como as descobertas do Nicolau Copérnico. Até o ano de 1500, mais ou menos, se acreditava que a Terra era o centro do universo, e não o Sol, como a gente sabe que é hoje. O Nicolau Copérnico foi quem disse, a partir dos estudos e da observação do céu, que na verdade, no centro do universo está o Sol, e os outros planetas, incluindo a Terra, giram ao redor dele. Isso vai ser uma mudança tanto na ciência, a gente vai ter inúmeros outros estudos que vão acontecer depois dessas descobertas. Então, o desenvolvimento do conhecimento científico representava a valorização do uso da razão em detrimento da fé. Agora as pessoas vão questionar a Igreja Católica e vão usar o racionalismo, a razão, o raciocínio lógico, a ciência para explicar tudo. A partir deste momento, então, se não é mais a Igreja Católica que controla o meu destino, sou eu, ser humano, que posso escolher e, obviamente, modificar a minha história. Eu sei, foi muita informação, certo? Mas vocês podem assistir isso quantas vezes vocês quiserem. Agora, todas essas informações, então, a gente vai registrar, sistematizar no caderno. Vocês devem estar pensando assim, ai, prof, mas a gente só anota coisa no caderno. Sim. Por quê? Porque a partir do momento em que a gente registra, a gente compreende melhor. Então, olha só. Abaixo daquela questão lá do início que vocês já responderam, vocês vão escrever as principais características do Renascimento. Podem colocar isso aí como título mesmo. Um subtítulo, na verdade. Porque o título maior vocês já fizeram, né? Que é o movimento renascentista. Primeiro, antropocentrismo. O homem é o centro do universo. Então agora não vai mais ser as explicações da Igreja Católica que vão dar origem a tudo, mas sim o homem, ao que ele faz, as experiências que ele faz. Nós vamos nos preocupar agora com a ação do homem. Isso é antropocentrismo. Antropo quer dizer homem. Centrismo, centro. Homem no centro das preocupações. Segundo aspecto, racionalismo. Todo conhecimento surge da razão humana. Ali corrijam, a prof colocou humano. Já vou corrigir aqui. Prontinho, corrigido. Racionalismo. Todo conhecimento surge da razão humana, do raciocínio lógico e de experimentos científicos. Ou seja, agora nem tudo deve ser explicado pela fé, mas sim através do estudo, da ciência, do raciocínio lógico. Dá um pause aí no vídeo para você finalizar essas primeiras duas características. E agora nós temos mais duas. Naturalismo, aproximação do homem com a natureza, a partir do processo de observação. Então agora eu vou começar a olhar para a natureza e ver como é que as coisas acontecem. Eu vou observar uma árvore por um grande período de tempo e eu vou notar que no outono as folhas caem, na primavera tudo renasce. E o homem então vai se aproximar da natureza para fazer esta relação. E por fim, o classicismo. Eu vou retomar os valores lá da antiguidade que haviam sido negados na Idade Média. Lembram, gente, que eu expliquei um pouquinho antes? Os valores da antiguidade, então, acreditavam que nós precisávamos estudar a fundo a natureza, o ser humano.
porque era a partir desses estudos científicos que nós conseguiríamos responder a todas as perguntas do universo. Pause aí o vídeo para finalizar esses últimos 2 tópicos e nós vamos partir então para a nossa atividade de hoje, que é bem divertida. E para fazer essa atividade de hoje, vocês vão precisar da criatividade de vocês. Vai ser uma atividade bem divertida. Sabe quem me ajudou a fazer essa atividade? A Maia! A nossa cachorrinha, ó. Deem oi pra Maia. E vocês já vão entender por quê, tá certo? Obrigada, Maia, pela sua ajuda. Olha só, gente bonita. Nós vamos agora colocar em prática aquilo que vocês anotaram no caderno de vocês. O desafio será fazer uma releitura de uma pintura do Renascimento. Como, prof? Não desespera, que vai ser bem legal, juro. Irá recriá-la com uma fotografia sua. Ah, vocês já devem estar aí com medo, né, gente? Mas não. É tranquilo de fazer e acho que vocês vão se divertir um pouquinho, pelo menos eu espero. Olha só, primeiro passo. Escolha uma pintura. Vocês vão buscar no Google alguma pintura renascentista. Deve ser deste período. Senão, não vai fazer sentido aquelas características que a gente listou no caderno. Mas eu tenho algumas sugestões para vocês. Olha só. Santa Catarina de Alexandria, do ano de 1505. Pintor Rafael. Olha só, a gente tem as características aí, ó. É uma mulher, né, no caso, um ser humano, no centro da pintura. A gente tem a relação com a natureza. E ela é bem detalhista, né? Principalmente as roupas. Parece que é um tecido bem, assim, confortável, fino, que faz ali as dobrinhas. Temos Daphne, Sibila Délfica, que é da mitologia grega, então, do pintor Michelangelo. E ele fez essa obra de 1508 a 1512. Aqui, além do antropocentrismo, a gente tem uma referência ao racionalismo. Por quê? Porque ela está segurando um pergaminho. E naquela época, né, o pergaminho, lá atrás a gente tem pessoas lendo, né? Era demonstrativo de sabedoria, estudo, né, a partir da leitura. Essa vocês já devem ter visto ou ouvido falar bastante. Mona Lisa, a mulher do sorriso misterioso, pintada então pelo Leonardo da Vinci, no ano de 1503 a 1506. E a quarta sugestão é A Virgem e o Menino, que também é do Leonardo da Vinci, feita em 1510. Aqui a gente tem também uma mistura das características, o antropocentrismo, a relação com a natureza, a presença de um animal, que na Idade Média isso não acontecia muito. Essas são 4 exemplos de obras de artes que vocês pegaram, poderiam escolher. Mas na internet tem várias outras e vocês podem escolher aquela que vocês acreditarem que vocês consigam fazer a releitura. O segundo passo, então, depois de escolher qual pintura vocês querem fazer, é buscar na casa de vocês apetrechos que vocês podem usar para recriar essa pintura. Não precisa ser coisa extraordinária, é tudo com que a gente tem em casa. Eu vou mostrar para vocês aqui a minha releitura, o que eu fiz. Eu peguei essa pintura, certo? Que é, então, a Dama com Arminho, que foi pintada também pelo Leonardo da Vinci, e fiz a minha releitura, que é a minha foto. Estão vendo? Eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como eu construí. O que vocês acham? Responde aí nos comentários. Será que eu posso ser modelo? Brincadeira, acho melhor continuar como professora mesmo, né? Olha só. Primeiro passo. Busquei lá nas minhas roupas uma que fosse um pouquinho parecida com a que esta mulher estava vestindo, certo? Então, uma camisa de manga comprida, mais escura, e que aparecesse um pouquinho aqui mais do meu pescoço, certo? Vesti.
Essa mulher, ela colocou na cabeça aqui, né, tem um lenço, algo assim que tivesse prendendo o cabelo. Aí eu busquei lá nas minhas coisas um lenço de uma cor mais escura que pudesse ser parecido. Coloquei na minha cabeça, olha só. Para fazer o fundo, eu peguei sacos de lixo e grudei no meu guarda-roupa, porque o fundo aqui dessa pintura é preto. Então, essa foi a maneira que eu achei de poder recriar. A dama da pintura está com um arminho. Isso aqui, gente, é uma espécie de animal, certo? Da família das doninhas, eu pesquisei. E na época, lá do Renascimento, este animal, ele era um símbolo da nobreza. Então isso significa que essa mulher que foi pintada pelo Leonardo da Vinci era uma mulher nobre. Então olha só, nessa pintura o animal está aqui, mas como um símbolo de nobreza. Então a gente relacionou a natureza com características, né, do ser humano naquela época. Olha só que louco essa pintura, o tanto de significado que tem nela. E aí a Maia, então, né, minha cachorrinha, que eu já mostrei para vocês, ela vai fazer a representação do arminho, deste animal que está no colo da dama. Percebam, eu não mostrei para vocês o passo a passo, mas essa mulher, ela parece ter 2 colares. Eu peguei 2 colares aqui que pudessem ser parecidos, ó, um mais comprido e um mais curtinho. E aqui na cabeça dela parece que tem um fio, certo? Eu peguei um fio que eu tinha num moletom meu. Mas sabe o que vocês podem fazer? Pegar um cadarço também. Podia ter pego um cadarço e ter amarrado, certo? Agora a modelo está pronta. Pedi ajuda para minha irmã. Minha irmã também está me ajudando, hein, gente? E ela tirou a foto para mim. Aí primeiro eu posei bem, né? Tentei fazer mais ou menos a pose que essa dama da pintura estava fazendo naquele momento. Certo? Esta é a releitura que vocês precisam fazer. É uma coisa que vocês vão ter que usar da criatividade de vocês e vocês vão precisar de ajuda de alguém só para tirar a foto. Eu aposto que vocês vão encontrar bastante coisa aí para poder recriar a pintura que vocês escolherem. Depois de ter tirado a fotografia, a gente ainda tem um terceiro passo, que é o seguinte. Tirar a foto, que eu já falei. E esta foto, então, vocês devem pedir para os pais de vocês, quem tem o contato lá do WhatsApp da escola, e enviar aqui para mim, tá? Por quê? Porque eu quero saber aí o quão criativo vocês foram. Eu tenho certeza que vão surgir coisas muito legais. E o quarto passo, para a gente finalizar, fazer o registro dessa atividade no caderno, né? Abaixo daquelas características que a gente já anotou sobre o Renascimento, que era o antropocentrismo, o naturalismo, o racionalismo e o classicismo, vocês vão fazer o seguinte. Vão colocar mais um título. Releitura de uma pintura renascentista. Pausa o vídeo aí para você colocar lá já. Depois, você precisa anotar as principais informações da obra que você pesquisou, certo? Então, qual é o título dessa obra? No meu caso, era A Dama com o Arminho. O nome do pintor, Leonardo da Vinci, e a data em que essa obra foi feita, né, realizada. No meu caso, 1508. Depois de identificar as principais características da obra, você precisa ver quais são as características do Renascimento que estão presentes na pintura e explicar ali embaixo. Vou dar um exemplo aqui da minha. Antropocentrismo, pois a figura central da obra é quem, gente? Não vou responder aqui, é para vocês entenderem aí. Isso é uma característica. Naturalismo, pois existe a relação com a natureza. E aqui no meu caso eu explicaria. Temos a presença de um animal, o arminho, que na época do Renascimento significava nobreza. Então esta mulher retratada é uma mulher nobre. E assim por diante, eu poderia fazer várias outras explicações. O importante desta atividade é que, depois de recriar, de fazer a sua releitura, você
Pense sobre o que você fez e sobre essas características como elas estão aparecendo na pintura. Este é o maior desafio. E é aí que a gente vai mobilizar o nosso conhecimento. Aquilo que foi feito na teoria e depois com a prática. Registro no caderno. Muito bem. E eu finalizo a aula de hoje, então, com a minha releitura para inspirar vocês a fazer a sua em casa e fazer essa atividade com muita diversão. Não esquece, galera, dúvidas? Coloca aqui para mim. Embaixo do vídeo, nos posts, faça um comentário que com certeza eu vou auxiliar. Não esqueçam, tirem a foto e me enviem. Tô louca para saber como é que ficou. Beijão!